O episódio de hoje eu vou pautar assuntos muito delicados. Vai envolver morte, vai envolver luto, vai envolver o processo de você perder a pessoa que é mais importante na vida de alguém. Se esse é um tópico sensível que pode te afetar, eu te sugiro pular de episódio e ouvir alguma das outras brisas que eu trago aqui pra vocês. Eu tinha acabado de finalizar uma live stream e eu entrei no X e eu descobri a notícia que o pai da Ana Paula, de 90 anos de idade, faleceu. E a família decidiu não contar pra ela, né? Falta apenas 3 dias pra acabar o programa, tá quase no final. E eu não pude como ver essa notícia e não voltar ao espaço há 7 anos atrás, quando eu encontrei a minha mãe morta. Eu vou te dar um contexto, eu vou contar a minha história. Eu pensei muito em fazer vídeo sobre isso desde que ela morreu, compartilhando o processo de luto. Eu acho que eu posso falar sobre isso em outros momentos, mas eu vou contar um pouco da minha relação com a minha mãe pra vocês. Eu e a minha mãe, eu cresci praticamente só eu e ela. Ela acabou se separando do meu pai quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. Depois ela acabou ficando com meu padrasto. E alguns anos depois, eu acho coisa assim, tipo de 6 ou 7 anos depois, eles se separaram e ficou apenas eu e ela morando sozinhas. Mas a relação que eu tenho com a minha mãe desde pequena sempre foi uma relação extremamente próxima. Eu diria até próxima demais no quesito de dependência emocional. Ela tinha uma dependência emocional de precisar de cuidar de mim. E de alguma forma, eu também projetei essa necessidade de estar com ela, essa necessidade de precisar dela, do bem-estar emocional dela. E a gente tinha uma relação muito próxima. Era aquela relação de mãe e filha, sabe? A gente se gostava muito, mas a gente tinha muitos conflitos também, porque hoje eu olho a minha mãe, ela não teve oportunidade de crescer normalmente. Ela não teve oportunidade de ser criança, ela não teve oportunidade de ser adolescente, ela não teve oportunidade de ser adulta. Com 5 anos de idade, ela já tava tendo que subir num caixote pra poder fazer comida pros irmãos dela, porque ela era a única que era a servidora, né? A única menina da casa, ela era obrigada a fazer isso porque minha avó trabalhava o dia inteiro. Com 5 anos de idade, o vestidinho dela pegou fogo enquanto ela fazia comida e ela teve uma queimadura em toda a parte do tórax que carregava a cicatriz pro resto da vida. Ela sempre esteve cuidando dos outros. Ela sempre esteve à servidão dos outros. Ela não aguentava o ambiente tóxico da casa dela. Numa paixão, ela viu o momento de se libertar. E ela resolveu casar com meu pai, que desde muito cedo já deu sinais que não era uma boa pessoa para estar com ela, mas perdidamente apaixonada, com a possibilidade de se libertar do ambiente familiar no qual já era insustentável, ela casou. Um casamento infeliz, repleto de traições, mentiras, solidão novamente e 3 crianças. Ela sempre me contava como durante o período de... Sempre me contava que antes de ela descobrir que eu tava grávida de mim, ela não queria mais viver. Ela contemplava recorrentemente o desejo de interromper a própria vida. Ela obviamente vivia um quadro depressivo que nunca buscou tratamento porque ela não acreditava muito nessa coisa de cuidar da saúde mental. Psicólogos e psiquiatras eram para pessoas doidas. E ela definitivamente não era uma pessoa doida. Ela era uma profissional capaz, uma mãe excepcional, dona de casa incrível, e não ia ser um profissional como psicólogo que iria resolver os problemas dela. E ainda assim, ela contemplava machucar a si mesma e interromper a própria vida, até que ela descobriu que estava grávida de mim. E a gravidez para ela, ela sempre acreditou como algo sagrado, como algo enviado por Deus. Então ela viu na gravidez de eu
como um sinal que ela tinha um objetivo maior nesse planeta e que ela precisava de se manter aqui. E eu sempre cresci ouvindo isso, que eu dei a motivação para ela poder continuar lutando, a motivação para ela poder continuar vivendo, e que nos períodos que ela estava triste, quando eu era bebê ainda, ela chegava do trabalho, ela trabalhava 2 períodos de manhã e de tarde, ela chegava à noite, ia deitar na cama, eu era a única das crianças que ia lá e ficava deitada com ela, e esse deitar com ela lembrava do porquê ela precisava de estar aqui. Então você imagina, eu cresci com essa relação muito grande, a minha mãe emocionalmente fragilizada e eu precisando de ser também esse suporte emocional para ela, ser esse carinho, ser essa amiga que ela nunca conseguiu ter. Eu não sei, eu acredito que minha mãe tem até um grau de autismo aí na vida dela, para ser bem sincera, pela dificuldade de processamento emocional, muitas vezes levar as coisas demais no literal. Ela era uma pessoa que guardava muito rancor. Se você fazia alguma coisa para ela, ela nunca esquecia e aquilo era remoído com dor toda vez que era mencionado. Então era uma pessoa muito complexa. Mas, mesmo sendo muito complexa, era minha mãe. A gente vivia bem, muito bem até dentro do possível. E ela sempre foi praticamente meu único pai. Meu pai era completamente ausente, nunca tivemos uma relação próxima. E eu acho que é mesmo por desejo dele. Nunca fomos próximos, ele nunca se importou comigo. Eu lembro de uma vez, pouco tempo depois que meu pai e minha mãe tinham se separado, sabe? Isso daqui é uma memória que eu nunca esqueço. Eu tava na casa que a gente tinha assim. A gente morava numa rua, lá em Barueri é tudo muito morro. Então meu pai ficou com a casa de cima e minha mãe ficou com uma casa que tinha na rua de baixo. Eu tava na casa da rua de cima, que era a casa que ele morava. E aí eu tava no quarto que era do meu irmão. E quando eu tava no quarto do meu irmão, meu pai chegou. Eu fiquei super empolgada. Subi na janela e falei assim: "Oi, papai!" E aí eu lembro ele falando, remediando, repetindo o que eu falei com um tom de nojo. Papai. Olhando assim por mim e me ignorando. Gente, eu não... Olha, eu tento não pensar sobre isso, mas marcou. Marcou uma vida. Marcou uma vida em diversos aspectos diferentes. Marcou uma vida de eu saber que eu não posso contar com essa pessoa. Marcou uma vida de que se alguém repete o que eu falo em tom de deboche, me gera uma raiva e uma resposta quase irracional. Eu já refleti comigo mesma que talvez seja uma parte de mim que gostaria de voltar no passado para me defender, para me proteger, para expor o quão ridículo é aquela situação, ainda mais com uma criança, sabe? Hoje em dia eu não sou mais uma criança, mas eu acho que eu me revolto como forma de proteger a Briana criança, que teve o seu coração partido, que foi marcada naquele momento. Esse é só algum dos exemplos, né, que eu já vivi com meu pai. Inclusive, já passei por processos de exorcismo com ele nas igrejas. Enfim, ele acredita que eu sou possuída pelo demônio, sabe? Que a minha identidade de gênero, a minha orientação sexual são adventos do mal, que eu não estou com Deus. E ele forçou muito, tentando me fazer aproximar de Deus, me tratando extremamente mal, me excluindo, não me respeitando, me ridicularizando na frente das pessoas, na frente de quem ele acha que é necessário, porque ele é sempre o superior. Enfim, isso sempre só me fez ficar cada vez mais próxima da minha mãe. Porque mesmo a minha mãe tendo conflitos no início do processo, quando eu me descobri, ela ainda conseguiu superar os seus próprios preconceitos e entender que, acima de tudo, ela era minha mãe. Ela me amava e ela queria o meu bem. Eu não digo que ela compreendia completamente a minha identidade de gênero, mas eu já compartilhei com vocês nas minhas redes sociais. Ela que escolheu meu nome Briana. Ela escolheu meu nome Briana. Ela deu a minha primeira bolsa, ela deu meu primeiro salto.
Ela me ajudou a comprar meu primeiro hormônio. Então, eu me tornei a figura feminina que eu sou hoje, grande apoio à minha mãe. Então, a gente sempre teve essa relação muito forte. E quando eu tava na minha adolescência, ela começou a ficar doente. Doente, sempre doente. Ia em médico, voltava em médico, e nunca resolvia. Nunca conseguia achar a causa principal daquilo. E as coisas só começaram a piorar. Piorar ao ponto de que eu lembro que eu já estava fazendo lives em 2016, que foi quando eu comecei a fazer lives. E eu fazia live durante a madrugada e eu parava as lives durante a madrugada e vinha conferir se ela tava respirando ainda. Era esse nível de tão mal que ela ficava, sabe? E a gente não tinha um diagnóstico, não tinha uma definição. Até que a gente descobriu, né, depois de muito tempo, ela resistindo aí no Hospital das Clínicas em São Paulo, que é um hospital de referência muito bom que ela tem acesso, porque ela era funcionária pública. E assim que a médica viu a ressonância dela, já diagnosticou ela com câncer no pulmão. E em estágio, 4º estágio, isso significa que é um estágio que já não tem cura. Geralmente é um estágio que tem metástase, ou seja, é um câncer que já está se espalhando além do seu ponto de origem. E a gente entra em processo de tratamento paliativo. Isso significa o quê? A gente vai fazer todos os tratamentos que for possíveis para dar o máximo de qualidade de vida até o final da vida dessa pessoa. E a minha mãe fez um tratamento no Hospital das Clínicas que foi muito bom, sabe? Teve uma resposta inicial incrível ao medicamento. Teve uns anos que a gente viveu que parecia que ela não estava doente, de tão bem que ela conseguiu voltar, sabe? E eu acho que esse processo até me permitiu enganar, porque minha mãe não conversava sobre o fim da vida. Ela tinha muito medo de morrer. Ela me dizia especificamente que ela tinha medo de sentir frio quando morresse. Ela tinha medo de sentir frio. Eu achei isso tão específico. Mas eu me formei em técnico em enfermagem. Eu sabia que o fim era exato e a causa seria o câncer ou as consequências a partir do câncer. Até que a minha mãe, ela teve metástase nos ossos, ela teve osteomielite também, né? O avanço de uma infecção pelos ossos, e o câncer, ele alcançou a medula, né? Câncer alcançou a medula, ali foi tipo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu lembro que no ano anterior, a 2019, eu tinha ido ver ela, que ela tava morando na casa do meu irmão, eu estava me envolvendo num relacionamento naquele período, e quando eu vi ela estava apresentando sinais neurológicos de pressão intracraniana. Esses sinais estavam sendo apresentados por uma movimentação estranha do olho dela. E eu lembro que eu tinha estudado sobre isso. Eu falei, mãe, precisa de ir no médico, precisa de ver isso, precisa do que tá fazendo. Dito e feito, gente. Foi coisa assim de alguns meses, passando mal em casa, voltou pro hospital. Ela tava realmente com acúmulo de líquido intracraniano devido ao câncer ter atingido a medula e tava uma loucura e tava atingindo o cérebro e assim por diante. Ela começou a fazer um tratamento que literalmente conduzia até num processo de drenagem desse líquido medular, mas ela ficou internada durante um bom tempo, que eu lembro que ela foi no final de 2018 internada, se eu não me engano, ou no início de 2019, ela voltou em maio e ela já voltou pra morrer mesmo. E eu sabia que ia acontecer isso. Eu lembro que eu conversei com ela, que a gente tava óbvio a situação, sabe? Ela já tava, assim, esquelética, digamos assim. O câncer tava comendo ela viva. E aí eu falei pra ela, mãe, você sabe que isso é reta final, né? E você não quer ir pro hospital?
Ela falou, não quero ir pro hospital. Aí eu falei, mãe, você sabe o que que significa, né? Você sabe que você vai morrer aqui. E eu vou ter que cuidar de você morrendo. Ela falou, eu sei. Meu último desejo é que eu quero morrer na minha casa com você cuidando de mim. Eita, preula. Aí, eu aceitei essa missão, sabe? Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa que ao mesmo tempo que eu sou muito frágil, eu entendo que tem uma força muito grande dentro de mim. Uma força que eu acho que eu mesma desconheça. Ou eu não quero acreditar que eu tenha, porque eu sei o gasto que essa força me faz. Então, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para cuidar dela, sabe? Eu dei banho, fiz curativo, eu tentei dar todos os medicamentos que ela precisava. Mas foi assim, muito rápido, gente. Coisa de 2 semanas, porque eu lembro que eu trouxe pra ela pra cá no dia 26 de maio, que era meu aniversário, eu trouxe ela pra casa. E no dia 15 de junho ela morreu. Acho que era um sábado de manhã, uma sexta. Era sábado de manhã, se eu não me engano. Ela morreu. Eu lembro dos últimos momentos dela. Dos últimos dias dela. Eu, inclusive, pude falar para meus irmãos que eu já sabia que ela ia morrer muito em breve. Ela já tinha perdido a capacidade de engolir, de deglutir, né? Ela não conseguia mais beber água. Eu não conseguia dar água para ela. Era tipo assim, eu ia molhando a boquinha dela, passando um paninho úmido para ela tentar se hidratar, mas ela só vomitava. Eu acho que no final, nesses últimos dias, ela entrou em processo de infecção generalizada. Porque a pele inteira dela tava como se tivesse uma infecção em todo o corpo. E ela sofreu muito, gente. Foi muita dor. Me dói tanto no coração, porque como o câncer afetou o cérebro, ela começou a apresentar alucinações, comportamentos neurológicos sem sentido. E nessa parte do processo, ela escondeu o medicamento de dor dela no fundo do armário. Eu não sei porquê. Então eu não consegui dar o medicamento de dor que era dela, que era um medicamento de morfina. Eu dei outros que tinha, mas não eram tão fortes. Então eu sei que ela sentiu dor. E eu me culpei muito, muito, vários anos depois de não ter procurado melhor, de não ter achado. Eu falei com ela, mas aí disse que acabou. Que tinha que pegar mais. E horas antes de ela morrer, assim, ela já não tava mais comunicando, gente. Foi uma das piores cenas que eu vi na minha vida. Foi assim, a gente vê filmes de terror, a gente vê os filmes lá, gente, não existe nada pior do que a realidade. Não existe nada pior do que a morte consumindo o corpo de alguém que você ama na sua frente. Eu lembro da cena dela esquelética, os olhos fundos, como uma impregnação na minha mente que me atormenta. 7 anos depois, eu me pego recorrentemente durante as semanas sendo atordoada pela mente dessa cena. E foi a última vez que eu fui dar medicamento pra ela. Eu tava tentando dar os medicamentos dela. Eu acho que tinha uma parte de mim de tipo assim, não, eu vou dar os medicamentos dela. E aí, se eu conseguir dar os medicamentos dela, ela vai conseguir ficar boa. E já já ela vai ficar bem. Eu consegui dar os medicamentos dela, eu diluí eles em líquido e eu fui dando gota a gota pra ela. Mas, quando eu acendi a luz dos medicamentos dela, eu não lembro se foi antes ou se foi depois. Eu sei que eu dei os medicamentos pra ela. E aí, de repente, eu ouvi ela gritando no quarto.
ela tava tentando lutar com o cobertor, porque era junho, tava muito frio, e ela tava tentando empurrar o cobertor assim. E eu lembro que ela falava assim: me liberta, me liberta, me liberta, me liberta. Eu acho que ela tava alucinando, eu acho que ela tava conversando com Deus, eu acho que ela tava conversando, seja lá com o que ela estiver vendo. Eu sei que eu tirei o cobertor dela, eu fiz carinho no rosto dela e eu falei assim: mãe, não tenho o que fazer, mãe, é isso. Tenta descansar. Aí ela acalmou, eu coloquei ela virada de lado porque ela tava ainda vomitando volta e meia. Cobri ela de novo porque tava muito frio e fui deitar. Isso já era umas 4:30 quando acordou. E aí, a gente tinha uma parente nossa que tava me auxiliando porque tava muito pesado cuidar da minha mãe sozinha. Meus irmãos todos com as suas vidas, eu fui a única que parou a vida pra poder cuidar da minha mãe. E aí, ela chegou aqui às 6 da manhã. Quando abri a porta no quarto, ela deu um grito. Aí eu acordei, já sabendo o que tinha acontecido. Entrei no quarto e minha mãe tava morta. Nesse quarto. Literalmente, aqui onde eu tô sentada, tinha a cama da minha mãe e ela tava morta. E eu lembro que eu tentei fechar o olho dela, como a gente vê em filme. Eu não consegui fechar o olho da minha mãe, de tão desidratada e seca que ela tava. Foi, assim, uma das piores cenas que eu já vi na minha vida, mas eu lembro que naquele momento eu não chorei. Eu acho que eu entrei, tipo... eu não sei, gente, explicar pra vocês. Eu só sei que eu puxei o lençol que tinha e cobri ela, porque aquela cena era horrível. E já liguei pro SAMU. Porque a gente liga pro SAMU, eles vão atestar se tá morta ou não. E aí ele veio, testou, fez a verificação, realmente estava morta. Eu já liguei pra funerária, vieram aqui, eu fui fazer os trâmites, porque sempre sobra pra mim, né? Então eu fui lá registrar ela no cemitério pra poder ir, enquanto isso vieram buscar ela. Eu lembro que eu separei uma roupinha, um terninho que a gente tinha comprado pra ela poder usar. Não foi um terninho, não, foi uma camiseta, um shorts, uma legging, mas eu dei um cobertor. Eu pedi pra eles colocarem um cobertor no túmulo dela, no caixão dela, junto com ela. Porque ela tinha medo de sentir frio. Ai, que bobeira, né? E eu não queria que ela sentisse frio. Eu não quis ficar no velório dela. Eu não quis ir no velório dela. Porque eu achei que a minha missão eu já tinha cumprido, sabe? Foram mais de 5 anos brigando pra ela ir no hospital, brigando pra gente ir no pronto-socorro, brigando pra ela ir pra fazer tratamento, cuidando dela aqui em casa, passando por esse trauma que os meus irmãos não têm nem noção do que é isso. Eu não queria ficar lá velando o corpo dela. Que esse trabalho fosse feito por quem não velou ela em vida. Mas eu fui no velório buscar os meus sobrinhos, porque meu irmão tinha vindo de Minas e meus sobrinhos estavam lá. E naquele momento eu fiquei tão grata por ter passado por lá também, porque eu pude ver a minha mãe bonita de novo. Nossa, o trabalho que a funerária fez na minha mãe, gente. Lindo, 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 lindo. Ela tava linda com as flores. Ela tava linda no caixão, ela tava bonita. O braço dela, que eu falei pra vocês, estava tudo em infecção, tava cheio de feridas abertas, pretas, enormes. Eles colocaram
uma gaze com curativo, com a cor da pele dela. Quando eu vi o braço dela, gente, eu até buguei assim na minha mente, porque eu lembro que tava cheio de ferida, mas o curativo ficou tão bem feito que parecia que era a pele dela mesmo. Eu fiquei muito, muito impressionada. Foi muito bom ter isso, porque pelo menos eu tenho essa última referência positiva dela, sabe? Mas eu não fui quando enterraram ela. Eu não fui quando abaixou o caixão. Por mais que eu acho que eu deveria ter ido. Eu acho que esse processo de ritual, de você enterrar, de jogar terra, tem um ritual de finalização, sabe? Eu acho que eu deveria ter ido. Mas é uma dor que você nunca consegue superar. É uma dor que continua lá. E por mais que você aprenda a conviver com ela, ela nunca completamente passa. É como se fosse um fantasma que de vez em quando some, que de vez em quando volta. Eu quis construir meu estúdio exatamente aqui nesse quarto, porque assim que minha mãe morreu, essa casa tomou um peso muito grande, né? Era o local que minha mãe morreu. Era a casa em que eu vivi a vida toda com a minha mãe. E agora ela tá morta. Então eu queria dar um novo ressignificado pra isso. Assim que eu consegui ganhar um pouco de dinheiro, que durante a pandemia, ainda bem pelo menos eu consegui ter um boom profissional muito grande. Eu tinha modificado meu conteúdo para se tornar muito comercialmente agradável. E isso me rendeu muitas e muitos trabalhos comerciais. Então, a primeira vez que eu consegui um pouco de dinheiro, eu reformei minha casa. Para não ser mais a casa onde eu cresci com a minha mãe que morreu, para se tornar a minha casa. Eu reformei esse estúdio, eu coloquei essa janela, eu mudei toda a fachada da minha casa. E isso foi muito bom. Me ajudou a processar melhor tudo isso. Porque a morte, ela é pesada, mas ela também é natural, sabe? Eu acho que o peso que a gente dá pra morte é muito por causa da nossa cultura e porque a gente não se prepara pra lidar com ela. Eu não acho que a morte precisa de ser algo tão difícil. Eu não acho que a morte precisa de ser algo tão doloroso. Eu acho que, inclusive, nós pensarmos sobre a morte permite com que a gente valorize mais a vida. A gente valoriza o tempo que a gente passa com as pessoas que a gente ama, os momentos bons que a gente compartilha com quem a gente quer, os momentos que a gente não quer mais estar compartilhando da nossa vida com quem a gente não quer. Porque quando você entende o valor de estar vivo, você não quer perder esse preciosíssimo e tão curtinho tempo que você tem com alguém que não vale a pena. Seja amigo, seja familiar, seja amor, seja o que for. Se é uma pessoa que não tá fazendo com que esse curto tempo seja bom, seja proveitoso, seja inspirador, essa pessoa não merece o seu tempo de vida, o seu tempo de história, a sua trajetória, porque a gente literalmente tem tempo limitado. E a maioria de nós, ao contrário da minha mãe, não tem já um prazo de validade definido. A gente, a maioria das pessoas, é surpresa. Então, eu escolho olhar para a morte da minha mãe, por mais que tenha sido profundamente traumatizante, eu não olho para ela, ou eu tento não olhar para ela com um olhar de peso, de arrependimentos ou coisas desse tipo. Eu me convenço que eu fiz o que eu pude. Eu me convenço que eu fiz o que estava ao meu alcance. Portanto,
eu acalmo meu coração de que eu acredito que ela também tenha ficado confortável ao entender que eu fiz o que eu podia. Eu estive lá para realizar os últimos desejos dela, que era não sentir frio e ser cuidada por mim até o último momento da vida dela. Eu acho que se as pessoas tivessem uma percepção mais valiosa sobre a existência, a maioria dos problemas na nossa vida não iriam existir, entende? O causar mal pro outro, ao prejudicar o outro, ou aniquilar uma existência. Para os poderosos, para a sociedade, tem vidas que valem a pena, tem vidas que não valem a pena. Mas eu sei o peso que é tudo isso. E aí eu trouxe para vocês, no início, a questão da Ana Paula, né? Que ela vai ganhar o BBB nessa terça-feira. E no mesmo momento que ela vai viver o ápice da vida profissional dela, ela vai viver os próximos meses mais dolorosos da existência dela, que é o luto pelo pai. E eu comento isso porque em 2019, uma semana depois da morte da minha mãe, eu tive minha primeira viagem internacional. Eu já estava trabalhando há um ano dentro de um projeto, e esse projeto me permitiu viajar para 3 países diferentes. E foi assim o ápice da minha vida profissional. Eu considero esse como o ápice da minha vida profissional. E ao mesmo tempo que eu estava vivendo o ápice da minha vida profissional, eu estava vivendo o pior momento da minha existência, onde eu me tornei órfã. Onde eu perdi o único pai, né, mãe, que realmente se importava com o meu bem-estar. Que era meu porto seguro. Que eu sabia que se acontecesse alguma coisa, ela iria cuidar de mim. Eu fui trabalhar sabendo que eu estava sozinha no mundo. Eu não tinha mais ninguém para contar, entende? Eu não tinha ninguém. E foi um período horrível, 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 horrível. E eu acho que esse período também me fez perder muito do prazer que eu tinha de criação de conteúdo. Porque dos poucos momentos que as pessoas não me viam chorando, eu recebi muito comentário de pessoas me acusando de que eu tava aproveitando de uma suposta herança pra estar viajando. E mesmo eu dizendo que era trabalho, as pessoas não acreditavam. Pessoas usando o fato da minha mãe ter morrido pra estar me ofendendo nas live streams. Essa maldade humana me fez questionar muito meu desejo de continuar. Foi por isso que depois dessa fase eu testei fazer o meu conteúdo se tornar mais comercial, digamos assim. Mas eu também não sustentei isso, porque eu não aguentava encarnar esse personagemzinho suavezinho o tempo todo 100%, porque essa não é apenas eu. Claro que tem essa Briana, mas tem muitas outras Brianas que hoje eu tento conhecer e explorar isso com o meu conteúdo, onde a gente tenta conversar sobre coisas que me impactam em todos os ângulos. Foi um período muito perturbado, muito difícil, gente. E é um período que, assim, eu olho muito para as pessoas de olhares diferentes, sabe? Minha mãe morreu, ninguém perguntou: Briana, você tá precisando de uma cesta básica? Você tá precisando de alguma ajuda? Você tá precisando de alguma coisa? Nada, gente. Simplesmente nada. E eu acho que isso só reforçou mais ainda a noção de que eu tava sozinha. Porque a única pessoa que perguntava: você tá precisando de alguma coisa? E me ajudava, era ela. Então, por mais que tenha sido dolorido também, eu aprendi que eu precisava de fazer isso por mim mesma. Eu não ia ter ninguém pra cuidar de mim. Eu não ia ter ninguém pra me ajudar. Eu não ia ter ninguém pra recorrer quando não soubesse o que fazer. Eu ia ter que dar um jeito, como eu sempre dei. 7 anos depois, eu continuo aqui lutando todos os dias
de forma diferente para entender como construir um futuro onde eu possa ter um pouco mais de conforto, onde eu possa fazer aquilo que eu goste da melhor forma possível. É muito difícil. Eu vou falar pra vocês que é muito difícil. Eu lido com depressão, eu penso o tempo todo que seria melhor só descansar de vez. Mas ao mesmo tempo eu falo, cara, a vida é tão curta, eu vou embora de qualquer jeito. Eu vou embora tomando banho e escorregando. Eu vou embora quando estiver lavando o quintal do meu cachorro e cair e bater a cabeça. Eu vou embora quando eu sair de casa e for atropelada, roubada, morta por alguém que me odeia. Eu vou embora porque eu tive um ataque cardíaco de um embolisma que aconteceu porque eu passo o dia todo sentada. Entendeu? Tive um derrame, morri. Enfim, eu vou embora eventualmente. Eu não preciso de antecipar algo que já tá determinado. Eu não vou viver pra sempre. Eu vou morrer. E que bom que eu vou morrer. Já pensou viver pra sempre, gente? Deus me livre. Ainda bem que não vivo pra sempre. Ai, quero viver pra sempre mesmo não. Então eu não preciso de adiantar algo que já tá na minha trajetória. Esse é o ponto final. A única coisa que eu posso me permitir no momento é tentar me permitir viver mais momentos em que eu possa encontrar o que é tranquilidade, o que é paz e o que é felicidade. O ponto final vai chegar para todos nós. A gente só tem que se preocupar como a gente vai preencher esse meio tempo. E eu tô tentando preencher esse meio tempo criando um conteúdo onde as pessoas possam se distrair comigo da realidade que a gente tá vivendo, sabe? Eu sei que no meu Twitter eu sou um pouco mais realística. Eu acho que tem a parte mais militante da Briana, é o do Twitter, porque é tão... assim, eu acho que é mais rápido e fácil eu redigir um texto e compartilhar um texto sobre uma coisa do que eu fazer um vídeo unicamente, porque às vezes os assuntos são tão pesados. Mas eu tento criar esse ambiente onde a gente possa se distrair da realidade no qual a gente vive e encontrar um pouco de conforto na companhia um do outro. Enfim, gente, eu me senti muito afetada sobre essa notícia da Ana Paula. Me fez reviver esses momentos. E eu tô há 7 anos pensando em criar um conteúdo em relação a isso. E eu resolvi criar esse conteúdo hoje pra vocês. Se você assistiu até aqui, eu sinto muito por compartilhar todos esses momentos, mas eu espero que de alguma forma tenha feito sentido e te ajudado a olhar pra morte de uma forma diferente também. Eu acho que não precisa sempre ser apenas dor, por mais que seja muita dor. Ela pode se transformar em força e ela pode também se transformar em resiliência. Eu espero poder conversar com vocês em um próximo Brisa da Bri. Obrigada pela companhia e eu te vejo já já.